A paz, amados, tudo bom? Quero falar hoje sobre os amigos do noivo. Para quem não viu, vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, uma mensagem que eu falo sobre a parábola das 10 virgens, que trata também a respeito dessa intimidade com o noivo. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E para isso eu quero ler com vocês lá em João, no capítulo 3, versículo 29. Diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A alegria do amigo do noivo, ou o amigo do esposo, é em ver e ouvir a sua voz. Quando ele ouve a voz do seu noivo, ele se alegra muito. Isso porque ele é amigo. Em João, no capítulo 15, no versículo 15, diz assim: já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, ou seja, o filho ouve do pai e passa essas informações para os seus amigos. Porque o amigo do noivo, ele se alegra em ouvir a voz daquele que é o seu maior amigo. No caso, Jesus, ele ouve a voz do Pai, ele se alegra e ele transmite para os seus amigos, para a sua noiva. E os que ouvem se alegram juntamente com eles. É interessante porque no livro do profeta Amós, diz assim, Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Jesus, ele tem um forte desejo em ter amigos. É do coração dele ter amigos. Você observa que uma coisa é você estar ali no grupo da igreja, com os irmãos, congregando. Uma outra coisa é você ser amigo íntimo de Jesus. Quais são as vantagens de você ser um amigo íntimo de Jesus? Em Salmo, no capítulo 25, no versículo 14, diz assim, Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Agora, quem é amigo do noivo? São aqueles que guardam os mandamentos dele. Os que guardam os mandamentos dele são amigos dele. Os que se alegram em ouvir a voz dele e os que o temem, esses são amigos dele. Vide Moisés, que era chamado de amigo. Então, quando você é amigo dele, como Abraão também foi chamado, quando você é amigo, você o teme. Você guarda os mandamentos dele. E quando você teme a ele, quando você guarda os mandamentos dele, ele então, por ser seu amigo, ele vai revelar segredos para você. Assim como ele revelou a Daniel, que ali ele vai dizer que Daniel era muito amado. Você é muito amado. Então, quando você é amigo dele, eu não estou falando amigo no sentido de Jesus me ama, ele morreu por mim, ele é meu amigo, que legal. Não é isso. Não estou dizendo ser amigo uma maneira coleguismo de dizer. Jesus, ele é o seu amigo porque ele assim deseja ser. Agora,
Você tem essa disposição de ser amigo dele? Porque quando você é amigo, você tem que ser íntimo dele. Você vê, por exemplo, a intimidade que Paulo tinha com Deus, que lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não se poderia dizer. Isso é coisa de amigo. Deus revelou para ele segredos. Deus revelou segredos para Paulo. E são segredos tão fortes que nem Paulo poderia falar. Da mesma forma, lá em Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 4, com voz de trovão, Deus anuncia segredos que ele falou aos servos, aos profetas. E ele falou, ó, João, não escreve isso. Segredo é coisa para quem é amigo, é para quem o teme. E aí ele vai revelar, como diz aqui, ó, versículo 14, e ele vai fazer saber o seu conserto, a sua aliança. No versículo 12, diz assim, de Salmo capítulo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. E aí no versículo seguinte ele diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber do seu conserto. Que conserto é esse? Ele acabou de falar. A descendência herdar a terra. Nós temos que entender que Deus tem um segredo para revelar. Quando a gente fala sobre a aliança abrâmica, quando nós falamos sobre a descendência que vai herdar as nações, que vai abençoar, que vai herdar a terra, vai abençoar as nações, de uma certa forma vai herdar as nações como herança, as pessoas não têm um conhecimento disso. Eu vejo muitas pessoas, eu estou falando disso aqui, mas existem muito mais coisas, não se restringe a isso não. Mas eu estou falando isso porque isso aqui está no texto. Muitas pessoas ainda acreditam em diversas doutrinas que são costumes que as pessoas falam, são coisas de costume, são coisas de senso comum, são coisas de cultura, mas que não está na palavra. Quantos aqui conhecem o conserto do Senhor? Quantos aqui conhecem a respeito da descendência que vai herdar a terra? Quantos aqui já estudaram acerca do reino milenar? Que os profetas falam sobre isso em abundância. Mas isso são coisas que é para amigo íntimo. São coisas que são para amigos íntimos. E quando Deus revela coisas para amigos íntimos, Deus não vai ficar revelando algo que todo mundo já sabe. Tem que ser um segredo. Só que, claro, para nós, todo o segredo de Deus deve estar respaldado na palavra. Porque se não tiver aqui, já era, amigão. E aí você vê, lá em Mateus no capítulo 17, você observa no Monte da Transfiguração, que Deus ele separa 3 dos 12 apóstolos. Ele separa Pedro, Tiago e João. E ele fala, olha, não conte para ninguém essa visão. Não contar até o tempo que ele fosse retirado da terra, né? Depois poderia contar. Mas era um segredo. Um segredo que Deus contou para eles. Uma visão do reino, da transfiguração, do corpo glorificado. Moisés e Elias, ó, as 2 testemunhas, que representa o corpo de Cristo no tempo do fim. A casa de Judá e a casa de Efraim, judeus e gentios. Olha que segredo maravilhoso. O negócio foi tão maravilhoso que Pedro ficou todo atordoado. Ah, vamos ficar por aqui mesmo, fazendo um tabernáculo, não está falando coisa com coisa. Porque quando a gente fica sabendo dos segredos de Deus, a gente fica assim, maravilhado. Como ficou Daniel, fiquei muito maravilhado. Como ficou João, a ponto de chegar a adorar um anjo.
são segredos, como Paulo disse, palavras inefáveis. Você quer ser amigo do noivo? Porque o noivo quer ser o seu amigo. O noivo está doido para ser o seu amigo. Ele está assim, ó, ardendo no coração dele para ser seu amigo. Basta você querer. Basta você se disponibilizar para isso. Em Mateus, no capítulo 13, aliás, está no Salmo ainda, vou pegar como base Salmo 78. Aí do Salmo 78 eu vou para Mateus 13. Salmo 78, versículo 2 diz assim: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Enigmas antigos, segredos antigos. Enigma é segredo. Então, por meio das parábolas, quando Jesus viesse para a terra, ele iria falar enigmas da antiguidade. Então, quando você vê uma parábola, ele está falando segredos da antiguidade. Observe essa palavra, enigmas, segredos da antiguidade. Aí em Mateus, no capítulo 13, versículo 11. Mateus 13, 11 diz assim. 13, 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Tem gente que pensa que Jesus, quando está falando em parábolas, ele está falando de uma maneira assim para todo mundo poder entender melhor. Jesus está falando em parábolas para as pessoas poderem compreender melhor acerca da palavra dele, né? É uma forma como ele utiliza, didática, para que as pessoas venham compreender melhor, entender melhor. O que é isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Olha o versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Versículo 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. A parábola é um segredo, meu irmão. Só entende a parábola quem é amigo do noivo. A eles não é dado a compreender, mas é dado a vocês a compreender. Tem que se cumprir Salmo, capítulo 78, versículo 2. Ele está falando de enigmas da antiguidade. A parábola fala de coisas do reino, o reino de Deus, o reino de Deus. São segredos que Deus anunciou aos profetas. A parábola não é algo explicativo. Todas as vezes que Jesus vai explicar uma parábola, ele chama os discípulos em particular. E quando fala em público, ninguém entende, porque é parábola, é segredo. São enigmas da antiguidade. Agora, a eles é dado a conhecer, como o próprio texto diz, mistérios do reino dos céus. Para se compreender os mistérios do reino dos céus. Claro que nem tudo está bloqueado. Muitas das parábolas estão desbloqueadas. Mas os seus sentidos mais profundos é somente para aqueles que são amigos íntimos do Senhor. Parábola não é uma coisa para poder explicar para que as pessoas possam entender. Parábola é para que ninguém entenda mesmo. O sentido da parábola é para que ninguém entenda. Porque quando há explicação, a explicação são para aqueles que são amigos dele. Então nós temos que ser amigos íntimos do Senhor. E o interessante é que Deus quer que nós venhamos a ser amigos íntimos dele. Deus quer. A Bíblia fala no Salmo 41, versículo 9, que o amigo íntimo dele o traiu, ferindo-lhe o calcanhar. Quem era esse amigo íntimo? Era Judas. Jesus, ele queria ser amigo dele, íntimo dele, a ponto de confiar ele o cargo de tesoureiro.
Aí tem aquela questão, né, que muitos calvinistas dizem que Judas já estava predestinado por Deus a trair Jesus, porque estava escrito que cumprir a profecia. Aí você acha que Jesus ia ser amigo íntimo de alguém? Como é que ele vai ser amigo íntimo de alguém que ele não ama? Impossível. É uma contradição muito grande nisso daí. O que você tem que entender, eu vou abrir um parênteses aqui bem rápido, e já vou fechar o parênteses e voltar para a mensagem. O que você precisa entender é que as profecias, ela tem o sentido de anunciar aquilo que Deus já viu na sua presciência. E na presciência de Deus, e na vontade de Deus, existe a vontade absoluta e permissiva. Vontades absolutas. Jesus iria vir, independente se o homem quisesse ou não. Jesus iria morrer, independente se o homem quisesse ou não. Os mortos vão ressuscitar, independente se o homem quisesse ou não. Jesus vai voltar, independente se o homem quiser ou não. Jesus vai reinar sobre as nações, independente se você quiser ou não. É vontade absoluta. Agora, a vontade permissiva de Deus é: Jesus, ele te chama para fazer parte do corpo de Cristo. Você escolhe se vai querer ou não. E aí entra a profecia. O que é a profecia? A profecia, ela serve para poder testificar que o Deus daquele profeta é um Deus verdadeiro. Então Deus, na sua presciência, ele profetizou a volta dos mortos no juízo eterno. Isso vai acontecer, uma vontade absoluta. Mas Deus também, na sua presciência, ele viu que Judas, pelo seu livre-arbítrio, ele iria trair Jesus. Então Deus, na sua presciência, ele anunciou pelos profetas que isso iria acontecer. Não porque Deus determinou que Judas fosse traído, mas que Deus, na sua presciência, enxergou isso e já anunciou de antemão o que Judas, pelo seu livre-arbítrio, ele iria fazer. E aí se cumpre o que o profeta falou. E aí há uma testificação de que o Deus desse profeta é o verdadeiro Deus. É assim que as profecias funcionam. Elas anunciam coisas a respeito de um homem ou de um povo que Deus, na sua presciência, ele enxergou que eles, pelo seu livre-arbítrio, eles iriam fazer. Aí o profeta fala, né? Ele fez isso para que se cumprisse as profecias. Claro, porque a profecia ali, ela está anunciando aquilo que Deus, na sua presciência, viu que o homem, pelo seu livre-arbítrio, iria fazer. E ele anunciando, testificou que esse profeta é um profeta verdadeiro. Por consequência, o Deus desse profeta é um verdadeiro Deus. Fecha parênteses. Vamos voltar a respeito dos amigos do noivo. Em Apocalipse, no capítulo 10, diz assim, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. É o que está lá em Amós 3,7. João aqui está praticamente escrevendo o que Amós 3,7 falou. Só que Amós 3,7 tem um acréscimo. Ele diz que esses segredos que vão se cumprir, eles vão se cumprir depois que Deus revelar aos seus servos, os profetas. Porque isso não vai acontecer sem que ele antes anuncie aos seus servos, os profetas. Então, nesse tempo do fim, nesse tempo que se chama hoje, você pode ter certeza que Deus ele vai revelar muitos segredos aos seus servos e aos seus profetas. E afina a tua viola, meu irmão, porque muito desses segredos vai de encontro a muitas coisas que você tem aprendido durante muito tempo, nesse período em que a igreja viveu, desde o período chamado período das trevas. E que houve uma certa libertação no século XVI, e a partir de então Deus vem restaurando as suas verdades. Mas no meio dessa restauração também vem muita doutrina de homem. E Deus, nesse tempo, ele vai trazer água fresquinha, puríssima para você beber. E que tem que ser assim, para que a igreja ela se torne uma igreja santa, pura, irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, para que ela seja apresentada ao Senhor. Então,
Vamos estar preparados, irmãos, porque Deus tem coisas grandiosíssimas para nos revelar. Claro, se você quer fazer parte das 5 virgens prudentes, que são as amigas íntimas do noivo. E as amigas íntimas do noivo, Deus revela os seus segredos. Você está disposto a receber o que Deus tem preparado para você? Em 1 Coríntios 2,9 diz: aquele que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o que nunca penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus.